Mas, ó, queria falar sobre um tema aqui. Fala o que você quiser. Tem muita gente falando, tem só 2 times e tal, não sei o quê, e o campeonato vai ficando sem graça, que é Palmeiras e Flamengo, né? Se você olhar de uma maneira bem curiosa, o Palmeiras vai ganhar o 6º título nacional esse ano. E o ano que vem, então ele alcança o Flamengo e alcança o Corinthians. Em que conta? O ano que vem ele terá uma disputa para ver quem será o maior campeão brasileiro, o 7º título. Em que Palmeiras conta é e Flamengo. Não é oficial, 71, né? não. É 71, sem fax. É sem fax, é sem aquela palhaçada de fax pra lá. É de 71 pra cá. Tá, mesmo 71 assim, então. pra cá. Então são então quem ganhou 87? títulos e eu Quem ganhou oficialmente? Ué, o Sport, lógico. E o na Flamengo prática? fugiu. O Flamengo não os foi. diretores do Flamengo. Não importa, né? não foi. Quem não foi é WO. Não, E agora, nesse Clube caso, dos o Palmeiras... Quando estourou o Clube dos 13, o Ricardo Teixeira, para cativar os caras, deu um monte de título. Ele distribuiu. Você tem 100 Aliás, títulos. todo o Flamengo, a então justiça agora, não deixou por esse culpa do realmente é o Flamengo também, 7º, é o 6º título. E o ano que vem vai ser a disputa do 7º. Achei isso legal. Achei bom ressaltar isso sem provocar, sem nada. Só quis fazer uma colocação. Só uma coisa, nem matemática você sabe. Vai ser quando o título agora do Palmeiras? Qual título vai ser? O 6º. Não, o 7º. Nem matemática você sabe. De futebol, menos ainda. O 6º. Não, Flávio, Taça Brasil são 2, Robertão, se chegar a 11. Faz as contas, Flávio. Você não entende nem futebol. É 71. É 72, 73. Tá? 93, 94, 16. Se nem matemática, você sabe, vai ser o 7º. 7º, Flávio, nem matemática. Não, tá bom. Tá certo. Então não são 11, são 7. Agora sim. Pelo amor de Deus. Então ele vai superar. É o 7º. Não consegue nem matemática. Então é o 7º. Não, porra nenhuma, nem matemática. Não, você tem razão. Tá certo. São 7. Não, é lógico, cara. Não. Então tá bom. Isso é fake news. Não, então tá certo. São 7 títulos. Tem razão. Tem razão. São 7 títulos. Nem matemática, eles sabem. Agora sim. Então tá, não. Tem razão. Você tem razão. São 7 títulos. É o 7º. E aí já piada é sem graça. Não é piada, é porque não tem negócio de... Eu não considero fax esse negócio de pedir por baixo do pano, essas coisas não me interessam nada. Então vai ser o 7º. Aí tá bom. Fiquei feliz com essa declaração. Será o 7º título do Palmeiras. E é isso. Você assumiu isso aqui? Não, 11 títulos nacionais. É claro que não. Tem um longo texto meu chatíssimo. Vamos discutir sobre isso. Está lá, não é preciso botar aqui. Tem alguém que te tira mais do sério do que Flávio Prado? Porque eu não te vejo falar muito palavrão. Olha, nem o Palmeiras. Não o Palmeiras me tira tanto quanto o Flávio Prado. É porque ele sabe que eu tô falando a verdade. Fale a verdade que o cara fica bravo. Fale a verdade que o cara fica bravo. Já com 6. Vão ser 7 a partir de 71. Não, e do Campeonato Brasileiro. Em nome do interesse jornalístico e histórico, né? Até pelo dever que eu tenho como jornalista. E os esquemas da CBF. Não, aí você pode até discutir, mas os fatos não são fatos, são feitos. Eu não aceito os fatos. Teve volta olímpica. Título de foi na era de ouro do futebol brasileiro. Foi campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, da Taça Brasil. Legal, isso eu nunca reneguei. Agora, não era Campeonato Brasileiro. Aí é uma outra discussão não era. Que você e sabe a CBF, que concorda em parte. E a CBF deu os títulos. Lógico que é fato. Puta feio. Não, quando eles meteram nós queremos ser campeão brasileiro, pediram algo além do que era. Não era. Aí, se o Flávio quiser ser assim draconiano para ser bonzinho e tal, então são 7 títulos brasileiros a partir de 71, mais 2 Taça Brasil e 2 cobertões. Aí tá bom. Aí eu concordo. Então é o 11 e ainda é o maior campeão nacional. Não, mas eu não estou discutindo isso. Do Brasil, eu só estou dizendo que não precisa pegar título que não tem. Só faz 7 títulos brasileiros. Pronto, acabou. É importante pra cacete. Mas eu não falei que não é. Eu só falei que não é título brasileiro. Mas não fala que é fax. Eu acho que é fax. Quando pediram para ser campeão brasileiro só para fazer parte do grupo da CBF, aí é outra coisa. Tanto é que disputava Libertadores quem era. Tanto é que nunca vai ser um demérito ganhar 2 títulos no mesmo ano, como aliás o Palmeiras mostrou também no passado na Libertadores. Isso. Não, mas não é ridículo. Ridículo é não reconhecer. Não estão. Não disputar o torneio. Taça Brasil, Roberto Gomes, tudo certo. Agora não é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro é a partir de 71. Aí é uma grande discussão. São 7. Legal. Mas nunca vai dizer que é fax. É feito. Não, mas virou Campeonato Brasileiro no fax, que não era. Não era. São grandes títulos. Não, são grandes títulos, mas não são. É igual a nossa Copa Rio, que você não reconhece como mundial e eu sim. Esse é o negócio. Também tem essa. Não é? Eu não reconheço sempre. O Flávio sempre reconhece. E você não. Você não acha, então, que o Palmeiras Eu sou um legalista. Você não acha que o Palmeiras vai ser 11 vezes campeão brasileiro? Você acha que vai ser 7, é isso? Não, ele não sabe nem contar. 7, não, 7. Isso é verdade. Isso aí eu não discuto. Não, você viu erradinho. Eu não sei, eu não sei contar. Até aí tá certo. Até aí não vamos discutir. Eu só passei matemática porque eu colava. Isso eu não vou discutir. Aí 7. Mas o que eu quero é continuar de 11, caramba, são 7 e um monte de outros títulos importantes. Pronto. É isso que eu ia falar. Agora estamos mais na mesma linha. Não, mas super importante. Taça Brasil. Lógico que é
era importante. Eu não falei que Só não era. que Só mas falei a que Taça não era Brasil brasileiro. jogava menos. É bom lembrar, você disputar a Taça Brasil não tinha convidado como tem na Copa do Brasil desde 99. Era só os times campeões estaduais, eventualmente o vice-campeão estadual, quando o campeão estadual também ganhava a Taça Brasil. No caso, o Santos, o Palmeiras, o Bahia, o Botafogo e o Cruzeiro. Então, assim, é muito importante lembrar. Aliás, quando o Bahia ganhou em 59, não tinha essa. Né? Era só o campeão. Acho que a partir de 61 que passa a ter o vice-campeão estadual do país, do time que venceu. Para disputar a Taça Brasil, só disputava que era campeão estadual. Numa época que era muito mais difícil ser campeão estadual. Não, esse negócio de número de jogos não me interessa. Vocês são a favor ou contra? O Santos ganhou a Libertadores jogando 4 ou 5 jogos, na segunda Libertadores. Claro. E era Libertadores, desde sempre. O que não era brasileiro, depois virou com os negócios de fax aí. Tem que valer como brasileiro, na sua opinião? Robertão e o Taça Brasil? Tudo, tem que valer tudo. Então, tem que valer como brasileiro. Tudo. O Atlético Mineiro é campeão de 37, então. Não, eu tô... Não é a mesma coisa. Esses títulos, arrumaram o Juventus, um título paulista pro Juventus, que ela arruma qualquer coisa. Nilson, tem que contar na sua opinião? Eu acho que isso daí pouco importa. Como pouco importa? Pra mim, importa pouco. Pra mim, como pouco importa? É o número de títulos brasileiros. Mas pra mim importa se é um nome, uma nomenclatura, outra nomenclatura. Isso aí pra mim não significa absolutamente nada. Isso não tira a grandeza do Palmeiras, do Flamengo e de quem tem... Mas numa questão de comparação, quem tem mais título brasileiro interfere. Sim, mas é uma questão de nomenclatura pra mim. É uma questão só de nomenclatura. Se aquele campeonato valia como o campeonato do Brasil na época, fica valendo essa nomenclatura ou aquela. Mas acho que você está fugindo da resposta. Não estou não, porque eu vejo assim, que é uma questão boba, é uma questão, isso aí foi agregado e passou a entender-se como campeão brasileiro. É como o campeonato do Corinthians no Rio de Janeiro, que o Vampeta jogou. A FIFA reconheceu aquele campeonato como campeonato mundial. Claro, mundial acabou. Está reconhecido e acabou. Está reconhecido. Você discutir se jogou uma Libertadores, se depois disputou um torneio lá no Japão, se não disputou o torneio do outro lado do mundo, também pouco importa. O que importa é que a FIFA reconheceu como campeonato mundial, aquele campeonato de 2000 do Corinthians. Então essas bobagens não é para torcedor. Isso daí acho que não cabe pra gente ficar discutindo. Torcedor até vale, sabe? Torcedor, o cara quer... porque o meu time tem mais título que o seu, é porque era Robertão, porque era a Copa não sei o quê, porque era isso. Isso não significa nada. A grandeza de clubes como Palmeiras, Flamengo, não é medida por nomenclatura de título. Mauro César. Eu acho que, para mim, assim, eu vejo assim, a Taça Brasil, para mim, é o embrião da Copa do Brasil. O Robertão é o embrião do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Eu acho que a Taça Brasil ser tratada como brasileiro, eu acho um exagero. Teve ano que o Santos foi campeão com 4 jogos, 3 jogos, sei lá, já entrou na semifinal. Uma coisa assim, super curta. Eu vejo dessa forma. Agora, o Ricardo Teixeira deu lá uma canetada. Quem quiser considerar campeão, considere. Para mim, estou um pouco me lixando para isso, não dou a menor importância. Mas eu entendo assim, para mim a Taça Brasil é o embrião da Copa do Brasil. E o Robertão é o embrião do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essas duas associações fazem sentido. Agora, a Taça Brasil como título do Campeonato Brasileiro, eu acho completamente descabido, mas quem pensa ao contrário, tudo bem. Então você acha que se fosse acontecer de uma forma que você poderia concordar, é a Taça Brasil sendo Copa do Brasil e o Robertão sendo brasileiro? Sim, exatamente. Exatamente. Você pega, por exemplo, o campeão brasileiro joga 38 jogos. O último título brasileiro conquistado por um time sem ser em pontos corridos, que foi o Santos em 2002, jogou 30 e poucos jogos, sei lá. Tem mais de 30, não? Não, que tinham 20 e tantos times, mais as outras fases. Mais de 30 jogos, com certeza. Passa dos 30 jogos. O próprio Inter, o invicto, mais de 30 jogos. 21 jogos. Era um campeonato com 94 clubes, mas eram muitos jogos, né? E às vezes... O Santos classifica... Sim, o primeiro contra o oitavo. Não, estou falando de campeonatos antigos. Às vezes acontecia isso, mesmo com 40 clubes... Tinha menos jogos. Não, até tinha muito jogo. Mas, por exemplo, o que aconteceu é o seguinte, nem sempre você enfrentava os 12 grandes. Pegando os 12 grandes, teve times campeões brasileiros pelos formulismos até 2002 que enfrentaram 3 ou 4 no máximo, né? Equipes dos grandes, o que não tira o mérito, mas é uma questão. E tem um texto, para responder rapidinho a minha questão, tem um texto meu chatíssimo que você acha no UOL, que é sobre, bota lá, Mauro Betting, Robertão, você vai achar. Um texto longo pra caramba, chato, mas é minha opinião. Mas para resumir, e é a mesma tese que eu tenho do Mauro César. Taça Brasil é a mãe da Copa do Brasil, Robertão é o pai do Brasileirão. Se me chamasse, eu unificaria em 2010, eu não unificaria. Mas tem que unificar, eu unificaria só o Robertão. O Robertão como pai do Brasileirão. Ponto. Agora, isso colocado uma vez a CBF unificando,
cumpra-se, porque não é o Diário Lance, onde eu trabalhei, não é a revista Placar, onde eu também trabalhei um pouquinho, não sou eu, não é o Juca Kfouri, não é minha mãe. Foi o Ricardo Teixeira, né? Mas e você é sabe até certo. o motivo. Você sabe até Aí o não, motivo. aí não, Ele queria então eu vou trazer interferir. os times pra ele. Não dá Foi pra uma entrar, maneira não dele dá comprar o credibilidade pra apoio CBF. dos times. Tá bom, Foi ele, foi uma os dois maneira dele falaram comprar o apoio juntos. pro O que time. que o Ricardo Teixeira fez na sequência? Tentou dar o título de 87 pro Flamengo, que eu acho até que a melhor decisão seria tanto o Sport quanto o Flamengo serem campeões. Não conseguiu, pois a justiça não deixou. Mas ele comprou o apoio dos times dessa maneira. Pacote, ele fez a mesma coisa com o Flamengo. Então, mas o que ele fez foi. Você não percebeu? Foi ele, Não, esquema mas dele, o rolo dele. Eu nem entro no assunto porque vocês entendem muito mais que eu. Eu assumo. Qual que é o nome do Robertão? Agora, O Roberto Gomes Pedrosa, que era um ex-goleiro, ex-dirigente da Federação Paulista, morreu em 56. Mudava que era nomes. Aliás, também, que é outro absurdo da falta, às vezes até de critério, conhecimento e até às vezes moral de alguns colegas também. Fala que é a mesma coisa o Roberto Gomes Pedrosa e o Rio São Paulo, porque o Rio São Paulo, a partir de 56, passou a se chamar Roberto Gomes Pedrosa. Sim, o primeiro Robertão de 67, ele foi coordenado e administrado pela Federação do Rio e a Federação de São Paulo. A partir do ano seguinte, 68, que a CBF assumiu. Falam, não, é a mesma coisa. Não é, evidentemente, o Rio São Paulo até 66, era um goleiro, foi goleiro de seleção brasileira, o Pedrosa, que é o nome da praça em frente ao Morumbi, e foi um grande dirigente que, lamentavelmente, morreu num acidente de carro. Foi um acidente, acho que foi de carro de avião. Acho que ele morreu em 56. Casa. Teve uma coisa meio alguma coisa, ele morreu em 56. Foi um acidente. Alguma caseiro. coisa, não sei. Foi um grande dirigente, foi um atleta também, mas enfim. Então não é a mesma coisa. Aliás, inclusive também se organizou, porque em 66 a gente teve 4 campeões do Rio São Paulo por falta de data, por conta da bagunça que foi a preparação para a Copa da Inglaterra de 66. eu só acho isso, que a CBF é um nojo. A CBF ser base pra alguma coisa. Mas Mauro, é ela porque ele quer fazer politicagem, ele quer comprar todo mundo, como ele sempre tentou fazer. Mas, de novo, quando você fala... Aí não. Ele comprou Bahia, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras... Todo mundo. Eu sei, mas, de novo, é bom lembrar que o do Flamengo foi a mesma coisa. Ele só não conseguiu, porque em várias decisões na Justiça Comum o Sport ganhou, e aí é bom o torcedor do Flamengo cobrar todos os dirigentes de lá, de 1987 até então. Os dirigentes do Flamengo falaram, não, 87 é nosso, não vou mandar advogado, tô nem aí. E acabou perdendo. O que pra mim... o São Paulo na história da Taça das Bolinhas. Não, sim, também. O Juvenal não, também. Pior ainda. Juvenal Juvencio, que não está mais aqui, mas Carlos Miguel Aidar, são os grandes responsáveis também, porque eles, quando foram pegar a Taça das Bolinhas, é um crime. Porque eles eram, um era presidente do Clube dos 13, que era o Carlos Miguel Aidar, Juvenal Juvencio era vice, e palavras de Carlos Miguel Aidar em 16 de dezembro de 87, logo depois do Flamengo vencer o Internacional e ganhar a Copa União. O campeão brasileiro é o Flamengo, pela união do Clube dos 13. E aí eu discuto também do Flávio. Por que Inter e Flamengo não foram jogar aquele quadrangular com o Guarani Esporte? Porque era um acordo entre os clubes do 13. Quem fosse campeão e vice não ia jogar o quadrangular, que é outra grande confusão. Também você pode achar um texto chatíssimo e longo meu a esse respeito. Então, assim, não é que o Flamengo e o Inter não foram a campo porque não queriam eles. Eles, em nome do Clube dos 13, por serem campeões e vice da Copa União, não foram. E aquilo era um grande golpe. Eles montaram o grupo todo mundo golpe. Golpe todo Eles mundo. ferraram o América, ferraram a Portuguesa, ferraram um monte de time. Foi um golpe. Não, e também é bom dizer, com conivência da Globo, que pagou, conivência da Editora Abril, que ganhou dinheiro pra cacete com figurinha. Também era linda, Editora Abril, Revista Placar, nós somos os paladinos, ganhou dinheiro pra cacete, não tá errado. Agora, o SBT, que era da Série B, que também não ganhou do trabalho hoje, que também tá brigado. A imprensa cobriu o Campeonato Brasileiro e tratou a Módulo Verde como Campeonato Brasileiro. É só pegar os times que estavam ali e os times que estavam no amarelo. Eu acho assim, impressionante como se pode falar que o Flamengo não é campeão brasileiro de 87, como o Flávio está falando. Eu acho claro uma coisa totalmente descabida. Só olha quais são os times. Houve um absurdo, houve. O Guarani merecia estar na Série A, o América merecia estar na Série A, os dois foram semifinalistas de 86, mas o campeão de 87, que diz o Sport, foi rebaixado em 86, então também é um golpe. Foi rebaixado o Sport. Não teve, sim, né? mas foi rebaixamento. Tinha um rebaixamento que não valeu porque a CBF disse que não tinha condições de fazer o campeonato. Aí os clubes assumiram e o Clube dos 13 fez os 13 mais 3 convidados. E aí fizeram o módulo verde. No meio do caminho, houve a mudança de regulamento com o cruzamento de um módulo verde com o amarelo. E aí o senhor Eurico Miranda, que foi representar o Clube dos 13, traiu os demais e assinou um documento concordando. Os demais falaram, não, a gente não aceita isso. Tanto que o Internacional perdeu para o Flamengo no Maracanã depois do empate em Porto Alegre, 1-0 gol do Bebeto. O Flamengo foi campeão do módulo verde, Copa União, campeão brasileiro. Assim a imprensa tratou na época e
não foi jogar contra Sport e Guarani. O Inter, se fosse o caso, ele fala, bem, Flamengo não quer? O Inter vai, ganha do Sport, ganha do Guarani. Aliás, o módulo amarelo tem uma marca muito importante na história do futebol internacional. Os caras estão batendo pênalti até agora, não teve campeão. Quem empataram o Sport e o Guarani, 11-11. ficaram batendo, empatou, tá tudo bem. Esse é o tipo, único jogo que esse é o módulo. Então, assim, Libertadores. Aí foram nomeados pela CBF, que estava em guerra com o Clube dos 13. Né? Agora, tecnicamente, você olha o que aconteceu, o campeão foi o Flamengo. O Zico fala isso. Olha o que a gente enfrentou e olha o que o Zico enfrentou. Só para pontuar aqui, conforme o próprio Mauro falou, o grupo dos 13 assinou. Se foi traição do Eurico Miranda, não, o Eurico assinou, não o Clube dos 13. Ele era o presidente. E só um detalhe. Não é que mudou o regulamento. O campeonato conseguiu a proeza de começar numa sexta-feira sem regulamento. Não, é o único campeonato do mundo, nem na Várzea, com todo respeito à Várzea, não aquilo. A Copa União começou na sexta-feira sem regulamento. E aí, porque também se conseguiu fazer essa bagunça. A Copa União, todo mundo é um pouco culpado, alguns mais, outros menos. Assim, na Justiça deu o Sport, é claro que no campo deu o Flamengo. E agora, o ideal seria, no mundo legal, você considerar os dois campeões e com méritos para os dois. Agora, a Copa União, acho que demonizar é um erro. Porque ela, 5 anos antes da Premier League, na Copa União, os clubes organizaram um campeonato e tivemos a chance, 5 anos antes da Premier League, que é a Liga, né? Não tinha Premier League na Inglaterra. Então, nós poderíamos, 5 anos antes, ter uma Liga brasileira profissional, bem feita. Na época, a Coca-Cola patrocinou, até colocou o logo no meio do gramado, aí não podia, mandaram tirar e tal. Mas, assim, os clubes conseguiram arrumar, na crise, um meio de viabilizar um campeonato com a CBF, do senhor Nabi Abichedi, porque o Otávio Pinto Guimarães já estava doente, quem mandava era o Nabi, né? Chegou e falou, não tenho condições de fazer. Quando ela viu que o Clube dos 13 viabilizou o campeonato, ela falou, não, agora que é para mim de novo. E aí começou todo esse imbróglio. Não há como, no meio do embate desse, você não ter baixas, gente sendo prejudicada. É um absurdo, mas é assim que funciona. Então teve time que foi sacaneado, como o Guarani e o América, foi uma maldade com os dois. Portuguesa também. A Portuguesa, etc., mas... Naquele momento era uma cisão, mas foi a oportunidade perdida de o Brasil ter uma liga que hoje poderíamos ter o campeonato. Mas aí voltou para quê? Para a dona CBF, que é a mesma que dá canetada transformando o título isso naquilo, é a mesma que faz média aqui e acolá, e acabou. Que tenta comprar todo mundo. E agora o Clube dos 13 se apresentar como paladinos da justiça, isso é um absurdo. Sempre foi. Até porque o Clube dos 13 era Carlos Miguel Aidar, era Juvenal Juvencio, o Márcio Braga tem coisas mais positivas. Era o Eurico Miranda que fazia jogo triplo, né? Nem duplo. E é bom entender quem era o Eurico naquele momento e quem era o Eurico no final. Mas tem um detalhe aí também. Você não sabe bem quem é o Eurico Miranda naquele momento. Depois tem vários momentos que o Eurico vai mostrando quem era o Eurico Miranda. Ali que ele era capaz de fazer. Ali começa. Estão falando de 87. O Eurico Miranda, no começo do Vasco, ele não era presidente do Vasco. O presidente era Antônio Soares Calçada. Ele era rival do Calçada e disputaram a eleição. Depois, num dado momento, os dois compuseram, como sempre acontece na política e tal, e muitas vezes acontece, e ele virou o diretor de futebol, o vice de futebol. Né? E aí a coisa vai até que tem um momento que o próprio Eurico vira presidente. O Eurico ele fica famoso em 80 para a torcida do Vasco, porque o Flamengo quase trouxe o Roberto Dinamite do Barcelona. Né? Ao invés do Nunes, quem ia jogar de centroavante do Flamengo era o Roberto Dinamite. O Flamengo estava encaminhado à contratação do Roberto, que não deu certo no Barcelona. Aí o Eurico, quando percebeu, ele é um cara esperto, inteligente, ele percebeu, pô, peraí, o Roberto no Flamengo, ele foi para Barcelona e falou, desfaz o negócio. Não precisa pagar mais o Vasco, a gente acerta aqui o que pagou e tal. E aí, para o Barcelona foi mais fácil desatar o nó, desfazendo o negócio com o Vasco, do que vender para o Flamengo, esperar o Flamengo pagar. E aí o Roberto volta no famoso jogo contra não foi nem o primeiro jogo dele, mas o primeiro jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, foi 5-2 no Corinthians, 5 gols do Roberto, uma rodada dupla com o Flamengo e Bangu na preliminar, 3-0, 3 gols do Tita. É um jogo histórico, pega no YouTube, aí tem. É uma das maiores atuações do jogador de futebol na história. 5-2, 1-0 o gol do Caçapava pro Corinthians, o Vasco vira, faz 5 gols, e só golaço. Absurdo, é um negócio sensacional. Então ali o Eurico já começa a conquistar a torcida do Vasco. E aí o tempo passa, ele está ali, mas a gente não sabia. Depois o Eurico se envolve em várias situações, né? Aliás, hoje eu estava até lembrando de um campeonato que o Fluminense ganhou em 2002, Campeonato Carioca, que foi conhecido como Caixão 2002, em homenagem a Eduardo Viana, o Caixa d'Água, por isso Caixão, que era o presidente da federação, muito próximo ao Eurico. E graças aos dois, o Vasco deu a volta ali com a caravela em 90, lembra disso? Quando o campeão foi o Botafogo, e eles meio que mudaram ali. Caixa d'Água, segundo os Oswaldo Saldanha, porque entrava por um buraco e saía por vários, né? Caixa d'Água por lama saindo pelo ladrão. Essa Copa União, ela marca o início do monopólio da Globo no futebol. Antes o futebol era para todos. Essa liga, ela
traz a Globo com ela e fecha para todo mundo. E eu lembro que isso teve concordância do Sindicato dos Atletas, que era presidido pelo querido Valdir Pérez, por amigo e tal. E o Silvio Luiz, que era o chefe da equipe da Record, fez apenas o seguinte: a Record tinha um programa nesse horário aqui, e aí o Silvio Luiz mandou fazer o de abertura. Ele falou: o Valdir Pérez concordou? Legal. Abertura do programa, o gol, o frango do Valdir Pérez de 82. Aí chamava o intervalo, como o Daru faz aqui, entrava o frango do Valdir Pérez para chamar o intervalo, e quando voltava de novo. Aí chamava de novo. Ele 8 vezes por programa, ele tomava o frango. Aí ele foi lá e falou: pô, não tem outra abertura. Ele falou: não, você não tá a favor dos caras, pede para não pôr na Globo aqui. 8 vezes por dia entrava o gol que o Valdir Pérez tomou por ter sido o presidente essa história é maravilhosa, mas só para dizer uma coisa também, que é o seguinte: a Série B, à época, o módulo amarelo, que deu o Sport Guarani, foi transmitido pelo SBT. E aí o que aconteceu? Como a Copa União estava com a Globo, e com, digamos, o editor Abril, as duas, evidentemente, chamavam de Copa União, não sei o que lá, o SBT, Record e outras empresas, a Bandeirantes também um pouquinho e tal, detonava. Então também houve uma cisão. Por isso que eu falo, não teve mocinho, gente, naquele momento. Aliás, de novo, o pessoal da Copa União, os seus paladinos, né? Alguns continuam mesmo, mas enfim, não foi bem isso. Então, de novo, por interesses comerciais, se realmente não fosse a Globo, não fosse a Varig, não fosse a Coca-Cola, não teria viabilizado o torneio. Foi um torneio muito legal, uma das maiores médias de público dos últimos anos, até porque eram 13 grandes, mais 3 grandes torcidas, que foram enfiadas do clube dos 13 até por motivos. É uma história complicadíssima, vai ser sempre complicada. No melhor dos mundos, os dois seriam campeões. O Flamengo, de fato, tá? O Sport por esse imbróglio, porque, de novo, não tem jurisprudência anterior e nem posterior que explique no mundo. Não tem nada mais bagunçado que aquilo. A única coisa que fica clara é a parte técnica. Não dá para discutir a qualidade técnica de um grupo, claro, bem disso daí, não se discute. E de um outro grupo. 16 Quer dizer, a parte técnica era abissal a diferença, né? Então você discutir isso é bobagem. Tecnicamente, o Flamengo é campeão. O Flamengo campeão do ano é o Flamengo. 16? Não, era um turno, eles todos se enfrentavam, eram 2 grupos, né? Quem foi eles se enfrentavam 2. Foi o Atlético Mineiro, o melhor campeão foi o Atlético Mineiro. Não, convidados. Era o Goiás, Coritiba e Bahia, eu acho. O Bahia não, o Bahia já fazia parte.